A nossa vida, ela tem caminhado. Com o passar do tempo, com o passar dos dias, a nossa vida, ela vai caminhando à medida que nós vamos tomando decisões, que nós vamos fazendo escolhas. E algo deve nortear a nossa vida. Nós conduzimos a nossa vida, nós tomamos decisões na nossa vida a partir daquilo que a gente acredita, a partir dos nossos princípios, a partir da visão, daquilo que nós temos de visão, de interpretação do mundo. É assim que nós vamos conduzindo a nossa vida, tomando as decisões. Mas, no fundo, nós precisamos ter essa pergunta no nosso interior: o que ou quem tem conduzido a minha vida, a minha existência, a minha trajetória? Eu verdadeiramente tenho sido conduzido pelo Senhor? Eu tenho vivido sendo conduzido pelo Senhor? Ou eu tenho apenas existido? Tem aquela música, né, que fala, né, deixa a vida me levar, né? E aí a pessoa vai vivendo dia após dia, mas não tem sentido, não tem uma direção, faz as coisas de qualquer jeito. O que tem conduzido a nossa vida? Essa é a pergunta que o Senhor quer fazer para cada um de nós. Por isso que também o Senhor já trouxe essa noção, e hoje o Evangelho de Zaqueu, e a palavra muito forte do Evangelho hoje de Zaqueu é a palavra perdido. A palavra perdido. Perdido é alguém que precisa ser encontrado, alguém que não sabe a direção para que está indo. E quantas das vezes nós somos essa pessoa perdida, que não sabemos qual direção nós estamos levando, nós estamos conduzindo a nossa vida. Nós precisamos saber encontrar em que situação da minha vida eu estou hoje. Em que situação da minha vida eu estou hoje. Todos nós, ao sairmos de casa todos os dias, por exemplo, para ir ao trabalho, nós saímos de casa, abrimos a porta da nossa casa, depois nós fechamos, vamos para a parada de ônibus ou vamos para o carro, e nós temos um destino, certo? É o trabalho. Ou então, se você sair, você está com desejo de ir à igreja ou para outro lugar, você sai da sua casa com aquele destino certo para o qual você quer ir. Mas toda a nossa vida, meu irmão e minha irmã, toda a nossa vida é um constante sair para algum lugar. Mas muitas das vezes nós não conseguimos responder a pergunta para nós mesmos: para onde eu tenho ido? Para onde eu tenho caminhado? Esses passos que eu estou dando na minha vida estão me levando para onde? As escolhas que eu tenho feito, as decisões que eu tenho tomado para a minha vida têm me levado aonde? E a gente para com aquele sentimento de uma fraqueza existencial, que nós não estamos caminhando para lugar nenhum, que nós não estamos chegando em lugar nenhum, que nós temos caminhado e não temos chegado a lugar nenhum. Você já teve essa sensação de estar caminhando e de que não está avançando, não está chegando a lugar nenhum? Porque não é o Senhor quem tem conduzido a nossa vida muitas vezes. Muitas vezes quem tem conduzido a nossa vida somos nós mesmos. São os nossos traumas, são os nossos medos, é o pecado que tem conduzido a nossa vida. Não é a palavra de Deus muitas vezes que tem conduzido a nossa vida. O salmista, lá no Salmo 24, no versículo 4, ele faz um clamor que deve ser um clamor constante da nossa vida. Salmo 24, versículo 4. Pega aí a palavra do Senhor. Salmo 24, versículo 4. E assim, olha o que o salmista diz, o que o salmista reza. Salmo 24, versículo 4. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Dirigi-me na vossa verdade e ensinai-me, pois sois o Deus da minha salvação, e é em vós que eu espero sempre. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Aqui o salmista ele faz um clamor tão sincero. Ele pede verdadeiramente ao Senhor: Senhor, eu quero andar pelos teus caminhos. Jesus diz no Evangelho que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus fala no Evangelho que Ele é o caminho, significa que Jesus tem para nós um caminho a ser percorrido, para nós não nos perdermos. Jesus tem para nós um sentido para a nossa vida e para a nossa existência. É um caminho seguro para nós podermos seguir. A vossa verdade, a verdade do Senhor é a palavra dEle. É a partir da palavra de Deus que nós devemos conduzir a nossa vida, a partir dos princípios do Senhor que nós devemos conduzir a nossa vida. A partir do momento que eu e você, meu irmão, minha irmã, decidimos buscar o Senhor, decidimos seguir a sua palavra, decidimos seguir o Senhor, nós precisamos nos abrir à transformação e à condução do Espírito Santo. Nós não podemos ser pessoas desnorteadas, que não sabem para onde estão caminhando. Os primeiros cristãos, até mesmo antes de ter recebido o nome de cristãos, eram chamados de os seguidores do caminho. Os seguidores do caminho. Porque eles estavam seguindo uma verdade que era uma pessoa que também era um caminho. Ou seja, aquele que segue Jesus não é alguém que não tem um norte, não é alguém que não tem uma direção para onde seguir, mas nós somos os seguidores do caminho que é a pessoa de Jesus. Nós temos um sentido para a nossa caminhada, nós temos um sentido para o nosso cansaço, nós temos um caminho para a nossa peregrinação. Nesse ano jubilar que nós estamos vivendo, muito foi falado de peregrinação. Esse ato de ir se deslocar para uma igreja, fazer uma peregrinação. E nós somos peregrinos durante toda a nossa vida. E esse peregrinar significa que nós estamos com um destino certo, que é a eternidade, que é o nosso encontro com Deus. Ou seja, nós não caminhamos sem um destino certo. Nós não caminhamos sem uma direção. Se em algum momento, meu irmão, você chegou aqui nesse grupo de oração na noite de hoje e você não sabia para onde você estava andando, volte para o caminho. O Senhor quer que nós voltemos para Ele, porque Ele é o caminho seguro para o Pai, porque o Senhor é o caminho seguro para a eternidade. Hoje o Senhor quer vir salvar o que estava perdido. Hoje o Senhor quer vir ao nosso encontro e nos reconduzir para nós não nos perdermos novamente. E o caminho e a forma segura de nós não nos desviarmos desse caminho é abrirmos o nosso coração à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos guia, quem nos orienta, quem nos conduz. É o Espírito Santo que nos recorda a verdade revelada pelo Senhor. É o Espírito Santo quem nos dá ânimo. É o Espírito Santo quem nos impulsiona. É o Espírito Santo que dá o alerta para nós quando nós estamos longe do Senhor, quando nós estamos em situação de pecado. Então eu e você precisamos nos abrir à ação transformadora e à condução do Espírito Santo. E se tem uma pessoa que conheceu bem o Espírito Santo, foi São Paulo. São Paulo é o que mais fala do Espírito Santo no Novo Testamento. E São Paulo, na carta aos Gálatas, pode abrir lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5,16 diz assim: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Na teologia de São Paulo, é muito presente, irmãos, a oposição do homem velho, do homem novo, do espírito e da carne. Na concepção
de São Paulo, alguém que tem uma experiência com Deus, a vida dele se divide em uma decisão. Ou ele segue o Senhor, ou ele continua na vida velha. Ou ele escolhe pelo Senhor e ele permanece no pecado. A vida é uma bifurcação, quando você tem dois caminhos para seguir. É assim que São Paulo vê a experiência com Deus, e isso ele relata nas suas cartas. É uma escolha a ser seguida, um caminho a ser trilhado. E aqui ele fala do espírito e da carne. Muitas vezes nós temos a tentação de achar que carne é só os pecados da sexualidade, que a carne é apenas o sentido, a conotação sexual. Mas carne, na teologia paulina, significa toda a nossa natureza decaída. É todo o nosso homem interior que não quer estar na presença de Deus. É tudo aquilo que nós fazemos. É tudo aquilo que nós fazemos que não está de acordo com a palavra de Deus. Isso é a nossa carne. É toda a nossa natureza decaída. O homem velho, o homem morto, o homem interior que não quer seguir a palavra de Deus, que não quer obedecer os mandamentos. É a nossa natureza decaída. Por isso, aqui São Paulo está falando para nós alimentarmos o nosso espírito, para nós alimentarmos o Espírito que há dentro de nós, o Espírito Santo que há dentro de nós, porque é o Espírito Santo quem deve conduzir a nossa vida, quem deve conduzir as nossas ações, quem deve nos dar a graça de responder às situações da nossa vida. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, porque assim nós conseguiremos caminhar, assim nós vamos conseguir ter fôlego, assim nós vamos conseguir ter vigor, assim nós vamos conseguir ter discernimento na nossa vida. Nós que experimentamos o Senhor, nós que andamos na presença de Deus, nós não podemos agir de qualquer jeito. As nossas ações têm que ser diferentes. Nós que temos a experiência com Deus, temos que ter reações diferentes frente às situações da nossa vida, ser conduzidos pelo Senhor. E São Paulo, também lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz assim: pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui São Paulo está afirmando que o Filho de Deus, ele se deixa ser conduzido pelo Espírito de Deus. Um filho de Deus, ele tem que se permitir ser conduzido pelo Espírito de Deus, ou seja, ele tem que submeter a sua carne, a sua natureza decaída, a sua fragilidade ao Espírito Santo. Reconhecer a sua miséria, reconhecer o seu nada. Irmãos, quando nós nos decidimos pelo Senhor, não é apenas pelo desejo do nosso coração que nós vamos alcançar a perfeição, que nós vamos conseguir abandonar a vida velha, os nossos pecados. Tem que haver uma decisão no nosso coração, mas é somente pela graça de Deus e com muito esforço e buscando o Senhor, que nós vamos conseguir alcançar a santidade, que nós vamos conseguir nos libertar dos vícios, que nós vamos conseguir nos libertar do pecado. Isso exige a disposição do meu interior, mas isso também exige a ação de Deus. Nós não podemos cair em nenhum dos dois extremos. Havia uma heresia no início do cristianismo, chamada pelagianismo, que dizia assim: eu vou conseguir ser santo pelas minhas forças. E isso está errado. Não é apenas pelas nossas forças que nós vamos alcançar a perfeição, a santidade, mas o outro também está errado. A gente achar que tudo é da parte de Deus, eu não tenho que me esforçar, eu não tenho que fazer a minha parte. Deus vai fazer a parte dele também, à medida que eu fizer a minha parte. À medida que eu me dispuser a ouvir o Senhor, a buscar, a ler a palavra, a rezar, a me colocar em oração, é assim que o Senhor vai transformando a nossa vida. À medida que eu vou caminhando, à medida que você vai participando da missa, do grupo de oração, que você vai rezando, que você vai se confessar, que você abre o seu coração, assim Deus, ele transforma a nossa vida. É assim que Deus transforma a nossa vida, quando nós nos abandonamos na presença dele. Quando nós nos lançamos na presença de Deus, é que ele transforma a nossa vida.
Quando nós permitimos o Espírito Santo agir dentro de nós, é que o Senhor nos transforma. Tem um elemento que representa o Espírito Santo, é o fogo. Porque o fogo, ele tem essa capacidade de mudar a matéria. O fogo tem esse poder de transformar o ambiente. O Espírito Santo é esse fogo que vem de Deus para transformar o nosso interior, para mudar o nosso interior, para mudar a nossa natureza decaída. Então eu e você precisamos desejar ser cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos sinalize aquilo que precisa ser mudado, nos sinalize e nos mostre o que nós precisamos mudar na nossa vida. Nós não podemos achar, cair na tentação, que nós não precisamos mudar mais nada. Sempre há algo para mudar na nossa vida. Sempre há algo que nós precisamos abandonar. Sempre há um vício a ser vencido, um pecado a ser combatido. Mas nós só teremos a graça de vencer isso com a força do Espírito Santo de Deus. Permitir que Ele nos conduza. Permitir que Ele nos conduza, irmãos. E nós só podemos ser conduzidos pelo Espírito Santo se nós dermos permissão a Ele, se nós dermos autorização. E para isso é necessário nós termos uma coisa chamada humildade. Uma pessoa arrogante, ela nunca vai conseguir ter uma experiência com Deus, porque é uma pessoa que se basta em si mesma. Ela não se permite ser conduzida, ela não se permite ter uma indicação, uma orientação. Quando nós reconhecemos o que é humildade, é nós reconhecermos aquilo que nós somos de verdade, saber o que nós temos de bom, mas também saber aquilo que nós temos de ruim, aquilo que nós precisamos melhorar, quais são as nossas fraquezas. Quando nós encontramos quem nós somos, se nós reconhecemos a nossa fraqueza, aí nós vamos conseguir ter uma experiência com Deus. Aí nós vamos conseguir com que o Espírito Santo nos conduza, porque o Espírito Santo vai nos mostrar aquilo que nós precisamos melhorar, que nós necessitamos de uma melhoria em nós. E o Papa Francisco, ele nos ensinava que não há maior liberdade do que deixar-se ser conduzido pelo Espírito. Não há maior liberdade do que deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos conduz para a liberdade. O Espírito Santo, ele nos conduz para a presença de Deus. E nós só somos livres verdadeiramente na presença de Deus. É apenas na presença do Senhor que eu e você, nós somos verdadeiramente livres. Quanto mais distante de Deus, quanto mais afastados do Senhor, mais escravos nós somos, mais aprisionados nós somos. Mas quanto mais nós estamos na presença de Deus, quanto mais cheios e conduzidos pelo Espírito Santo nós somos, mais livres nós seremos. E Santa Helena Guerra nos ensina também, por mais ingrata que seja a nossa alma, ela não pode ter outro amigo melhor senão o Espírito Santo. Somente com o Espírito Santo nós vamos poder agradar o Senhor. Somente com o Espírito Santo de Deus, com a graça e com a unção do Espírito Santo, nós vamos conseguir vencer o nosso homem velho, vencer a nossa natureza decaída. Nós vamos conseguir vencer as crises de fé. Nós vamos conseguir vencer a mornidão. Quantas vezes nós estamos na presença de Deus, mas nós estamos mornos, nós estamos frios, nós não conseguimos mais contemplar o agir de Deus, nós não conseguimos acreditar mais. A gente reza por conveniência, a gente reza por cultura, mas a gente não consegue mais acreditar que Deus é capaz de agir. E quem nos concede a graça de reavivar a fé é o Espírito Santo de Deus, que nos concede a graça de ver o agir de Deus, que nos concede a graça de esperar o cumprimento das promessas de Deus. Então, para isso, nós precisamos permitir com que o Espírito Santo nos conduza, abrir o nosso coração. O Espírito Santo é a força que vem do coração do Pai e do Filho para nós. Essa força que vem nos abastecer, que vem dar vigor para o nosso cansaço.
Senhor Jesus, nessa noite, eu abro meu coração e eu peço que o Senhor derrame sobre mim o poder e a unção do Teu Espírito Santo. Eu quero ser conduzido pelo Teu Espírito, Senhor. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, estar no Teu caminho, estar na Tua vontade. Eu não quero ser mais alguém perdido, mas eu quero ser alguém que caminha nas Tuas estradas, que segue a Tua palavra. Por isso derrama sobre mim, Senhor, a Tua graça e o Teu poder. Vem, Espírito Santo de Deus. Vai rezando agora, pedindo o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha nos encher nessa noite. Que o Espírito Santo verdadeiramente venha nos encher, venha preencher a nossa vida. Vem, Espírito Santo, abra sua boca, meu irmão, minha irmã, reza nessa noite. Reza para o Espírito Santo vir na sua direção nessa noite, mudar a rota da sua vida se for necessário. Pede para o Espírito Santo te conduzir nessa noite a discernir. Você que vem a esse grupo de oração nessa noite porque você precisa tomar uma decisão na sua vida, pede ao Espírito Santo a direção para tomar essa decisão nessa noite. Você que se sentia mesmo essa sensação de estar perdido, pede para o Espírito Santo para você voltar para a presença do Senhor. Senhor, derrama sua graça sobre nós. Senhor, vem tocar na nossa mente. Senhor, vem tocar na nossa humanidade. Senhor, vem tocar nas nossas fraquezas, Senhor, nessa noite. Senhor, vem tocar na nossa fé. A minha fé, Senhor, a nossa fé muitas vezes está fraca, morna, fria, desanimada. Nós queremos uma fé viva, Senhor, nessa noite. Uma fé que acredita no Seu poder. Uma fé que acredita na Sua palavra, Senhor. Por isso, derrama o Seu poder sobre nós. Vem nos inundar com a Tua força, Senhor. Não vem apenas nos tocar, mas vem nos encher por completo, para que nós possamos transbordar da Tua graça, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós nessa noite, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Derrama sobre todos nós aqui nessa noite o batismo do Espírito Santo, Senhor. Derrama, Espírito Santo, a Tua graça e o Teu poder em cada vida, em cada coração. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Visita o nosso coração nessa noite. Pede, Espírito Santo, visita o meu coração nessa noite. Visita todo o meu ser nessa noite, Espírito Santo de Deus. Eu quero ser inundado pela Sua graça nessa noite. Eu te peço, Senhor, na abertura de coração de cada irmão aqui, que todos possam ficar cheios do Teu Espírito nessa noite. Como diz a Tua palavra, Senhor, que nós possamos ficar cheios do Teu Espírito Santo, transbordar do poder do Teu Espírito, retirando do nosso coração todo medo, toda opressão, todos os desejos da carne, da natureza decaída. Senhor, eu te peço, derrama a Tua unção sobre nós, derrama o Teu poder sobre nós, Senhor, nessa noite, um poder que verdadeiramente transforma, um poder que verdadeiramente transforma, que muda. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Ergue seus braços. Se você pode, fique em pé agora e faça a sua oração.
plano, os teus planos, os teus sonhos agora ao Espírito. Senhor, eu rendo tudo isso a Ti, eu rendo todo o meu ser a Ti, eu rendo toda a Sua vontade, Senhor. A mercê do meu Espírito nessa noite. Eu quero, Senhor, sair daqui uma pessoa que verdadeiramente se deixa ser conduzido pelo Espírito, que é ordenado, que é equilibrado. Por isso, vem, Espírito Santo, sobre nós. Olha lá. Se você ora em língua, solta a sua voz. Se você ainda não ora em línguas, mas está clamando, vem, Espírito Santo. Vamos cantar assim como a moça. Assim como uma moça suspira, suspira pelas suspira Espírito de Deus. Vamos de novo. Assim como a moça, assim como uma moça suspira, suspira pelas por ti, suspira minha Espírito de Deus, Espírito de Deus. Só enche-me, vai cantando isso. Só enche-me, Espírito, só enche-me, Espírito, só enche-me, e nesse momento, no silêncio do seu coração agora, faça um ato mesmo de rendição da sua vida ao Senhor, de rendição da sua vida ao Espírito Santo de Deus, com verdadeiramente uma consagração, um compromisso com Ele. Pede para Ele te conduzir, te guiar, te orientar, te mostrar os caminhos que Ele quer. E o Senhor insiste muito na palavra decisão. Uma pessoa que veio aqui ao grupo nessa noite porque precisa de uma orientação para tomar uma decisão. Pede a partir desse grupo de oração nessa noite para o Senhor, revelando ao seu coração pela oração, pela paz que você vai sentir também.